Bem, turma do 8º ano do Sistema Gaudensino. O conteúdo lecionado de hoje será prefixos, sufixos e novas formações de palavras usando esses afixos. Na página 59 do nosso livro, está aí, ó, uma charge onde o protagonista de camisa amarela começa, né? Essa linguagem do balão, fazendo esse sinal direto para o falante, quer dizer que a fala existe. Se fosse assim, seria um pensamento, tá, do protagonista. Mas nesse caso, como está assim, então é uma forma do autor da charge mostrar para nós, leitores, a perceber que a fala do personagem está aí. Aí ele começa: devemos manter a cidade limpa, jogando na rua, stop bocas de lobo, devemos manter a cidade limpa, jogar lixo na rua entope bocas de lobo, pode causar alagamento e atrair ratos e insetos. Aí está do lado um cartaz: jogue o lixo no lixo. Ele falando para um público de 4 pessoas, atentas a ele, porque o desenho mostra bem claro os olhos mostrando. No desenho ao lado, você percebe que é o mesmo carinha que fez a campanha de jogar lixo no lixo, é visto jogando uma latinha no chão e assoviando. Ou seja, ele está sendo aí hipócrita. Ele está fazendo uma coisa que ele pede outra na fala. Então tá aí o texto embaixo dizendo: considerando a palavra lago e compare com alagamentos. Então vocês perceberam que existe uma palavra lago. Quando eu falo lago, eu vou fazer uma interpretação imagética que é um lago, como a Lagoa Rodrigo de Freitas, Lago Ness, outros lagos que a gente conhece através da geografia. Mas quando ele vai e escreve alagamento, vocês percebem que muda o contexto de significância da palavra, mas não perde a sua classe de palavra. Então, se eu for ao radical, lag, que é o radical da palavra, que ela pode se transformar em lagoa e alagamento, vocês perceberam que eu coloquei um A antes e um amento depois do radical. Isso formou uma outra palavra, o nome disso é afixo. Ele utilizou um prefixo e depois um sufixo. O que vinha a ser isso, professor? Através desse radical, ele acrescentou uma palavrinha antes, igual a palavra normal. Eu já até citei aqui como exemplo de um aluno e amigo, né? Que a palavra normal, ela tem uma significância. E se eu colocar um A aqui, ela vai me dizer que não é normal. Essa derivação que mudou a significância da palavra normal para anormal é uma derivação prefixal. Professor, vai ter uma hora que eu posso fazer uma confusão entre prefixo e sufixo, né? Porque onde é que eu vou colocar o pré e onde é que eu vou colocar o su? Então vamos lá. Eu parto da seguinte teoria. Existe a história, sim, que o professor de história disse que ela surgiu depois que a escrita apareceu. E o que veio antes? Não é pré-história? Então, se eu pegar esse pré aqui de prefixo, eu vou lembrar que eu tenho que é colocado antes uma palavra, por isso que o nome é prefixo, que vem antes da palavra. Fixo é a palavra. E prefixo é o que vem antes dela. No caso aqui é a letra A. Então, partindo dessa premissa, o que vem depois é o sufixo. Se eu me conscientizei que prefixo é antes, o sufixo é depois.
Isso se dá o nome de derivação de afixos. E surgem outras. No exemplo aqui, ele diz o seguinte: há palavras primitivas que servem de base para a formação de outras palavras, que são as nossas palavras derivadas. Então, a palavra lago, ela é primitiva, porque parte dela as outras derivadas. E alagamento é um termo formado por acréscimo de prefixo, como eu disse aqui, o a do alagamento, e o amento, que é o sufixo da palavra alagamento. Quando há acréscimos de afixo, ou seja, o que é afixo? É o prefixo e o sufixo. Professor, como na palavra anormal, a palavra afixo, eu posso dizer também que não tem fixo, porque esse A aqui está fazendo a mesma função do não é normal? Se eu fizer isso, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que existe um radical fixo e esse A fixo, ele entra tanto antes quanto depois desse radical. E seguindo o exemplo aqui do livro, ele diz o seguinte: quando há acréscimo de afixos, ou seja, que não está ali fixo porque a palavra existe, lago, que é a palavra primitiva, em um termo, o processo de formação de palavras é chamado de derivação. E esse processo ele pode ser prefixal, como eu expliquei, e sufixal, como está aqui. Existe também a somente prefixal e existe também só a sufixal. Por exemplo, se eu falar a palavra feliz, vocês vão saber que vem a ser felicidade, né? E quando eu ponho felizmente, já é uma derivação para os advérbios. Por exemplo, normal, normalmente, intencionalmente. Então esse sufixo aqui, mente, ele fica mais próximo aos advérbios, que é a sua classe gramatical. Por exemplo, eu chego aqui e digo, Letícia está feliz. Quer dizer, o advérbio de felicidade está ali. Agora, infelizmente, aconteceu algo ruim. Então, esse infelizmente, no início, ele já vai me dizer, na semântica da palavra, que alguma coisa aconteceu não de boa, mas de ruim. E continua sendo o advérbio, tá? Aí, seguindo o prefixal e o sufixal, nós temos também a parassintética. O que vinha a ser parassintética? A parassintética, segundo o livro aqui, diz quando há a anexação simultânea de prefixo e sufixo, por exemplo, a palavra noite. Deixa eu apagar aqui, para o quadro não ficar um pouco poluído. Quando eu digo a palavra noite, eu posso dizer que a noite é bela, a noite está fria. Você vai ver que é uma posição do dia que você acende a sua luz para poder te auxiliar, que é o contraste de dia. Mas quando eu digo que anoiteceu, vocês já percebem que não fica naquele momento só da noite, e simplesmente um momento da transição do dia para a noite. Muda a significância da palavra noite, que eu estou fixo num horário. A partir das 6h30, 7 horas já está escurecendo. Agora, quando eu digo que anoiteceu, você olha, o momento estava dia e do nada virou a noite. Por quê? Eu coloquei como se fosse um verbo. Anoiteceu agora. Então, isso é uma derivação parassintética, porque ela me dá um outro sentido da significância dessa palavra. Alguma dúvida? Não. Não, né? Então vamos seguir aqui.
Existe também a tal da derivação regressiva. Quando eu digo a palavra regressiva, vocês tendem a fazer uma interpretação imagética de quê? Que era desse tamanho e ficou menor. Por exemplo, todos dizem hoje, né? Vamos ao cinema. Mas isso é uma derivação regressiva que já ficou na nossa cultura. E em alguns lugares você encontra a palavra cine. Regrediu mais ainda, porque o nome da palavra correta é cinematógrafo. Imagina cinematógrafo. Imagina você sendo convidada para assistir o lançamento de um filme da DC ou da Marvel por uma pessoa que está tendo um affair com vocês, né? Imagina, vamos ao cinematógrafo. É bem arcaico essa palavra. Estou voltando no tempo. Estou voltando no tempo, boa, obrigado, João Pedro. Só que quando eu uso a palavra cinema, que já está na minha cultura, e eu estou achando que é o nome do lugar onde se assiste a um filme. Então o que acontece? Eu fiz a derivação regressiva dessa palavra, cinematógrafo, e ela ficou na minha cultura. Quer ver outra derivação regressiva que vocês usam bastante? A palavra você. Antes ela era vossa mercê. Vossa mercê. E hoje, vocês digitando em algum aplicativo de comunicação, vocês já regridem bastante. Já usam o veio ser. É claro que isso aqui não vai entrar na gramática. Como elas são consoantes, elas precisam de quem? Das vogais, para ela se tornar uma consoante. Porque elas sozinhas, já dei aula aqui de fonética, porque o V e o C não tem som nenhum, só o vento que sai. Por causa da soante, consoante, ela tem a palavra V e a palavra C. E seguindo mais um pouquinho, nós temos a tal da derivação imprópria. O que vem a ser uma derivação imprópria? É quando eu pego uma palavra e utilizo ela impropriamente, mas é aceita no nosso dicionário. É quando eu faço alteração gramatical de uma palavra. Por exemplo, o jantar está servido. Nesse caso, o termo jantar, originalmente um verbo, se transforma em um substantivo, tá? A janta foi ontem, às 18 horas. Já hoje, será às 20. O que acontece aqui? A palavra é jantar, que é um verbo da primeira conjugação. Mas quando eu boto o nosso amigo artigo à frente dessa palavra, o que eu fiz? Eu substantivei o verbo para ele se transformar em um substantivo. Então ele passou a ser um substantivo e não mais verbo. Isso se chama derivação imprópria, porém é aceita na nossa língua portuguesa. Agora, nós vamos trabalhar com outro tipo de derivação, que é a derivação por justaposição e a outra por, deixa eu dar uma colinha aqui, aglutinação. Que são essas duas palavras? Uma já está dizendo justaposição, posição justa. É quando eu pego a palavra cachorro e a palavra quente, que é um momento em que a água fica quente, o material fica quente, e o cachorro eu sei que é um animal. Mas quando eu pego a palavra cachorro quente e junto elas, me lembra um sanduíche que normalmente, que já foi abrasileirado, que foi trazido dos Estados Unidos, que é só o pão e a tal da salsicha. Aqui não, é o hot dog, né? Cachorro quente, a tradução
né, bem plausível. Salsicha, batata palha, meu. Aqui nós abrasileiramos, botamos salsicha, linguiça, batata palha, queijo. Salsichão. Salsichão. Tô zoando, cara. Tá, aí o que acontece? A gente transformou o hot dog, que é o pão e a salsicha, em um cachorro quente e abrasileiramos ele, colocando outros condimentos, outros acompanhamentos nesse sanduíche. E quando eu falo que é a aglutinação, a derivação é regressiva, ela é desse tamanho, ela regride. Professor, por que essa também não pode ser uma regressão? Não, porque eu tirei o R do jantar. Aí eu, regredi. A aglutinação é quando eu corto alguma coisa dessas palavras para dar sentido a uma outra. Por exemplo, aqui no livro, se vocês quiserem acompanhar, tá aí, ó, a palavra plano, que é uma coisa linear, e a palavra alto. Aí quando eu vou transcrever essa palavra, plano mais alto, eu vou aglutinar alguma coisa aqui. Como é que vai ficar essa palavra? Planalto. Planalto. O que eu aglutinei? O que eu cortei? Tipo guilhotinei, né? O O. Então, isso é uma derivação por aglutinação. Como se fosse uma guilhotina. Eu cortei alguma coisa para fazer uma outra palavra. Então, nós aprendemos aqui derivação prefixal, derivação sufixal, derivação pre e sufixal, derivação por aglutinação, por justaposição. Alguém ficou com alguma dúvida? Não, né? Então, beleza. A gente pode passar por alguns exercíciozinhos? Então, vamos nessa, hein? Até já. Calma. Aí, rapaziada, que tá me escutando, segue aí meu Instagram, por favor. Tô falando, pô. Qual é o teu Instagram? @GabrielPRG, por favor, segue aí. @GabrielPRG. E outra, meu Gabriel não é com I, não, é com Y. Não, o Gabriel dele é com Y, né? Idiota. É. Não vai parar.